Fala pessoal! Nesse vídeo eu vou resolver dois exemplos que envolvem o cálculo do ângulo de torção de eixos cilíndricos, tá bom? No primeiro deles, nós vamos trabalhar basicamente com o mesmo problema que foi analisado lá no primeiro exercício sobre o cálculo das tensões de torção. Só que naquele problema, a gente procurava obter o valor do torque aplicado à extremidade desse tubo, que fazia com que a tensão máxima desenvolvida no elemento fosse de 120 MPa. Neste, por outro lado, nós vamos encontrar o valor do torque T aplicado à extremidade do tubo, que faz com que o ângulo de torção de uma extremidade em relação à outra seja de 2 graus. Entendido? O tubo possui uma seção circular, com diâmetro externo de 60 mm e diâmetro interno de 40 mm, e um comprimento longitudinal de 1,5 metros. Além disso, o tubo é feito de aço, cujo módulo de elasticidade transversal pode ser tomado como igual a 77 GPa. Bem, então, conforme foi explicitado no último vídeo, o ângulo de torção de uma extremidade em relação à outra, nos casos em que a peça tem uma seção transversal constante ao longo do comprimento, é feita de um único material e está submetida a um torque interno constante, pode ser calculado pela seguinte expressão. Portanto, o torque que irá gerar essa rotação de 2 graus será obtido multiplicando a rotação pela rigidez a torção GJ, dividido pelo comprimento do elemento. O G, que é o módulo de cisalhamento, é um dado de entrada, igual a 77 GPa. O ângulo de torção também é conhecido, que são 2 graus. O comprimento do elemento também é um dado, que é 1,5 metros. E, portanto, basicamente, para a gente obter o valor desse torque, basta a gente encontrar o valor do momento polar de inércia. Esse cálculo já foi feito lá no primeiro exercício sobre tensão de torção, né? E como nós temos uma seção tubular, bastou que a gente calculasse o momento polar de inércia da circunferência externa e subtraísse o momento polar de inércia da circunferência interna. Ou seja, nós fizemos o raio externo à quarta menos o raio interno à quarta, e essa diferença foi multiplicada pelo π dividido por 2. Resultando em um momento polar de inércia de 1,021 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Agora sim, nós temos tudo que é necessário para aplicar na equação, porém, o ângulo aqui está dado em graus, quando na verdade na equação ele precisa ser considerado em radianos. Então a gente vai ter que transformar esse ângulo de torção para radianos. E para isso a gente precisa aplicar uma regra de 3. Nós sabemos que 180 graus tem π radianos. Então, π radianos estará para 180 graus, assim como φ em radianos estará para 2 graus. Então, efetuando essas operações, os 2 graus serão equivalentes a 34,9 vezes 10 a menos 3 radianos. Então, finalmente, o torque que provoca essa rotação de 2 graus será igual a 1,021 vezes 10 a sexta, que é o momento polar de inércia em milímetros a quarta, vezes 77 vezes 10 a terceira, que é o módulo de elasticidade transversal em megapascal, isto é, em newton por milímetro quadrado, vezes o ângulo de torção em radiano, que é um adimensional, dividido pelo comprimento da peça, que tem 1.500 milímetros. Então, como todos os dados aí foram inseridos em milímetro e newton, o resultado dessas operações sai em newton milímetro. Para transformar em quilonewton-metro, que é a unidade que a gente costuma representar momento, né? Por causa da ordem de grandeza dos valores envolvidos nas nossas aplicações, a gente divide por 10 a sexta. Portanto, o torque que deverá ser aplicado à extremidade da barra para que seja gerado um ângulo de torção de 2 graus é igual a 1,83 kNm. Entendido? Bom, pessoal, isso aqui é um exercício bem elementar, bem simples. Nada mais é do que uma aplicação direta da equação, mas ele é importante para chamar a atenção para o ângulo, que em muitos exercícios alguns alunos esquecem de converter para radiano, tá bom? Vamos agora então fazer um exercício um pouquinho mais trabalhoso, tá bom? Nesse exercício nós temos um eixo de seção transversal constante ao longo de todo o seu comprimento, submetido a 3 torques externos e feito em aço A36, cujo módulo de elasticidade transversal é considerado igual a 75 GPa. Então, assumindo que o eixo tem um diâmetro de 20 mm e que a distância entre os torques são essas apresentadas na figura em tela,
pede-se para que seja calculado o ângulo de torção da extremidade B, isto é, da extremidade livre, em relação à extremidade A, que é a extremidade fixa da barra. Entendido? No desenvolvimento do exercício, eu vou trabalhar com aquela representação plana do torque, para tanto a gente usa a regra da mão direita. Então esse momento na extremidade B, de 80 Nm, pela regra da mão direita, estará entrando na seção. Isto é, se eu considerar que o ponto B é a extremidade esquerda da barra e o ponto A é a extremidade direita, o torque de 80 Nm estará com um vetor representado com as setinhas apontando da esquerda para a direita. O mesmo acontece com o momento de 30 Nm aplicado no ponto D. O vetor também fica apontado da esquerda para a direita. E o momento no ponto C tem um sentido oposto aos dois anteriores. Beleza? Dito isso, nós ficamos com a seguinte representação para os momentos de torção. Bom, e aí para aplicar aquela relação TL sobre GJ para calcular o ângulo de torção, nós precisamos dividir a peça em trechos em que o torque, o módulo de elasticidade transversal e a área da seção transversal sejam constantes. Nesse caso, a barra é feita de um único material e a área da seção transversal é constante ao longo de todo o comprimento do elemento. Portanto, essas duas medidas são constantes em todo o comprimento L da barra. Portanto, do ponto de vista dessas duas medidas, nós não precisaríamos dividir a barra em partes. Porém, esses momentos torsores concentrados aplicados na barra causam descontinuidades no diagrama de momento de torção. E aí, para obter os momentos internos nos segmentos em que eles são constantes, nós vamos aplicar o método das seções. Antes disso, é claro, a gente precisa encontrar a reação de momento que é desenvolvida no apoio fixo localizado no ponto A. E, para tanto, é só realizar a soma vetorial. O vetor de 80 Nm e o vetor de 30 Nm estão apontando para a direita, fazendo com que tenhamos uma resultante à direita de 110 Nm, enquanto no sentido oposto, A aplicado no ponto C, um momento de 20 Nm. Ou seja, nós temos 110 para a direita, menos 20 que está para a esquerda, o que faz com que a resultante desses torques externos seja igual a 90 para a direita. Então, para anular esse torque externo resultante, nós precisamos de um torque de 90 Nm aplicado para a esquerda. Portanto, essa será a reação desenvolvida na extremidade A. Bem, então como são aplicados torques concentrados apenas, não há nenhum torque distribuído, os momentos torsores serão constantes nos trechos entre os pontos de aplicação desses torques concentrados. E dessa maneira a gente precisa efetuar seções entre esses pontos. Ou seja, nesse caso nós teremos que fazer uma seção entre os pontos B e C, uma outra seção entre os pontos C e D, e por fim uma seção entre o ponto D e A. Pois bem, efetuando a primeira seção, e olhando a parte da esquerda, há um momento torsor de 80 Nm, cujo vetor está apontado para a direita, e portanto, para que essa parte da peça fique equilibrada, deverá ser desenvolvido um torque de 80 Nm para a esquerda. Ora, como esse vetor estará entrando na seção da peça, significa que esse torque é de 80 Nm negativos, tá bom? Agora nós vamos realizar a segunda seção, compreendida entre os pontos C e D. Nesse caso, mais uma vez, pegando a parte da esquerda da peça, lembrando que é opcional, vocês poderiam trabalhar com a parte da direita, dá no mesmo, nós teremos um torque de 80 Nm, cujo vetor está apontado para a direita, e um torque de 20 Nm, cujo vetor está apontado para a esquerda. Ou seja, essa resultante é de 60 Nm para a direita. Sendo assim, para que o equilíbrio seja assegurado, nós precisamos de um torque interno de 60 Nm para a esquerda. Reparem que, assim como no caso anterior, o vetor ficou entrando na seção e, portanto, deve receber um sinal negativo. Por fim, eu vou efetuar a seção entre os pontos D e A, e só por questão de representação gráfica mesmo, eu vou continuar trabalhando com a parte da esquerda, sendo que seria bem mais fácil trabalhar com o trecho da direita, né? Claramente dá para a gente perceber que, para que haja o equilíbrio, um torque de 90 Nm entrando na seção deverá ser aplicado. Afinal, nós temos 80 Nm e 30 Nm à direita, menos 20 Nm que está para a esquerda, dá uma resultante para a direita de 90 Nm. E para que esta seja equilibrada, no interior da peça,
deverá ser desenvolvido um torque de 90 Nm para a esquerda, ou seja, um torque, assim como os demais, também negativo. Então, a partir disso, a gente pode traçar o diagrama de momento torsor. Na extremidade esquerda, há um torque de menos 80 Nm, que é um torque que está entrando na seção, e esse torque seguirá constante em todo o trecho BC, até que, neste último ponto, há um torque de 20 Nm com o vetor apontado para a esquerda, que causará um crescimento no torque. Então, menos 80 mais 20 faz com que, a partir desse ponto, o torque seja de menos 60 Nm. Esse torque segue constante em todo o trecho CD, e aí, neste último ponto, há um momento de 30 Nm para a direita, que vai causar um decréscimo no torque. Então, menos 60 menos 30 vai para menos 90. E esse torque segue constante no trecho DA, onde há a aplicação de um torque de 90 Nm para a esquerda, que irá fechar o diagrama de momento torsor. Entendido? Bem, então já que a gente identificou os trechos em que torque, material e área são constantes, nós podemos aplicar a equação para o cálculo do ângulo de torção apresentado na aula anterior. Então vejamos. A rigidez da torção é constante ao longo de todo o comprimento da barra. Portanto, o GJ pode ser colocado em evidência. Os torques, por sua vez, vão variar em cada trecho. No primeiro trecho nós temos menos 80, no segundo menos 60 e no terceiro menos 90 Nm. E estes deverão ser multiplicados pelo comprimento de cada segmento. Então o primeiro segmento tem 800 mm, o segundo 600 e o terceiro 200 mm. Ou seja, substituindo os dados, nós teremos um momento de menos 80 Nm, ou menos 80 vezes 10 à terceira Nm, vezes 800 mm, que é o tamanho desse segmento, BC, mais a parcela agora do segundo trecho, que é o torque no segmento, de menos 60 Nm, ou menos 60 vezes 10 à terceira Nm, vezes os 600 mm, que é o comprimento do segmento, mais o torque no terceiro segmento, que é menos 90 vezes 10 à terceira Nm, vezes 200 mm, que é o comprimento do segmento. Tudo isso eu vou dividir pela rigidez da torção, que é de 75 gigapascal, ou seja, 75 vezes 10 à terceira Newton por milímetro quadrado, vezes o momento polar de inércia, que para o caso de um eixo maciço, será o raio à quarta vezes o π dividido por 2. Como o diâmetro é de 20 mm, o raio será de 10 mm. Logo, o ângulo de rotação da extremidade livre em relação à extremidade fixa será de menos 0,1002 radianos. Para transformar isso para graus, que é a unidade comumente utilizada para representar ângulo, basta a gente multiplicar por 180 e dividir por π, ou seja, esse ângulo torção será de 5,74 graus. Entendido, pessoal? Bem, por esse vídeo é só, e na próxima aula a gente pode resolver mais alguns exercícios envolvendo torque distribuído ao longo do comprimento do elemento e barras estaticamente indeterminadas, e aí só depois a gente começa a estudar as barras com seção não circular submetidas à torção. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.